Senhor nosso Deus, te agradecemos pela vida do teu servo. Que não seja, meu Pai, o intelecto, mas que seja o Espírito Santo. Queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo, não que o intelecto humano tem, mas que o Espírito Santo tem. Eu sei que o Senhor já direcionou o teu servo, deu ousadia, deu autoridade, Senhor, para ele. E por isso nós queremos ouvir a tua voz através do teu servo. Usa de forma poderosa, em no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados, a paz do Senhor. Me sinto honrado de estar junto com os irmãos. Sou o pastor Anderson Generoso, congrego na Manancial, ali no CIA trecho 2. Eu trago um abraço dos meus apóstolos, apóstolo Adson, apóstolo Isabel. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, que Deus continue lhe abençoando, lhe levantando mais e mais o pastor na força e no poder do Espírito Santo. Amém? Abramos as nossas Bíblias. Eu entendo que a palavra é absoluta no culto. O louvor é só como chuva que desce para preparar a terra para a palavra ser lançada, a semente ser lançada. Abramos as nossas Bíblias, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, que diz assim: E quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou, e dizendo: eu quero, isso é muito importante no texto, ser limpo. Imediatamente a lepra o deixou e foi purificado. Podeis assentar, tomar o seu assento. Amados, tudo que Jesus fez, realizou, foi pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi totalmente movido pelo Espírito. Jesus nunca usou daquilo que era inato dele, a sua onisciência, onipresença, onipotência, mas sempre foi dependente do Espírito Santo. E não é diferente no texto ao qual lemos nesta tarde, onde Jesus operou um milagre na vida de um homem totalmente vencido e derrotado por uma enfermidade. Mas o mais interessante nesse texto é que o evangelista, ele não nos fornece o nome, a sua identidade, o seu endereço, se ele tinha uma família, filhos, emprego, amigos, mas o evangelista apenas diz: um homem cheio de lepra. Esta era a definição acerca deste homem. Veja este homem comigo agora. Por quê? Porque ele se assemelha a milhares de pessoas que estão por aí. Alguém que perdeu sua identidade, endereço, família, saúde, trabalho, amigos, a sua dignidade de vida. Porque ele era leproso. A lepra era contagiosa. Era uma doença, uma infecção crônica causada por uma bactéria. A lepra causava lesões na pele, nos ossos, nos nervos, nas articulações dos leprosos. Um certo grau da doença, o nariz e os lábios dos leprosos caíam da sua face. Úlceras purulentas espalhavam por todo o corpo. As falanges dos dedos também caíam, tanto das mãos e dos pés, ficando somente o toquinho da mão, o toquinho do pé. Os membros dos leprosos iam ficando inválidos um por um. A morte não acontecia ao pegar a doença. Os leprosos levavam anos para morrer. E por causa dessa doença maldita, os leprosos não podiam conviver no meio da sociedade. Não podiam viver num ambiente familiar como eu e você. Eles não podiam mais ter uma vida normal como a minha e a sua. Eram obrigados a viverem dentro de cavernas, nas proximidades de Jerusalém, chamada de cidade de refúgio ou leprosários. Eu te chamo para ir lá comigo nesta tarde, através da sua mente, e entrar em uma destas cavernas, através da nossa mente, e contemplar este homem, que antes tinha um endereço, uma identidade, uma família, um trabalho, tinha amigos, uma saúde perfeita, uma vida normal, mas por causa desta doença maldita, ele estava agora dentro de um buraco, acuado como um animal, convivendo no meio de ratos, baratas, bichos peçonhentos e outros homens que estavam como ele, cheios de lepra e outras doenças malditas. Veja este homem olhando para suas mãos e vendo os ossos dos seus dedos, das suas mãos, dos seus pés expostos ao sol e ao frio, ao vento, vendo a sua carne apodrecer, arrancando do seu próprio corpo pedaços de carne apodrecida e jogando isso fora. Um mau cheiro insuportável exalava do corpo daquele leproso. Seu corpo estava totalmente mutilado por aquela doença. Este homem havia se tornado uma carcaça viva, uma chaga viva, havia se tornado um verdadeiro lixo. Eu fico pensando nos sentimentos, nos pensamentos que rodeavam sua mente, o seu coração,
uma vida vencida, derrotada, indigna, miserável, desesperançosa. Ele não podia mais conviver com a sua esposa, com seus filhos, família, amigos, andar pelas ruas e ter uma vida normal como a minha e a sua. Ele estava condenado a ver o seu próprio corpo apodrecer sobre a sua estrutura óssea e nada poderia fazer acerca disso. Entenda nesta tarde, aquela doença havia roubado tudo que aquele homem tinha de mais precioso. Ele sabia o que era passar por humilhação, ele sabia o que era passar por abandono, pela rejeição, por traições, injustiça. E não havia mais nenhuma perspectiva de vida ou de melhora. Você pode ter certeza nesta tarde, ele perdeu o desejo de viver. Ele perdeu o desejo de lutar. Ele perdeu o desejo de vencer na vida, de continuar prosseguindo. Ele perdeu o desejo de ter uma vida melhor. Ele carregava traumas no seu coração, traumas na sua alma por causa da humilhação. Foi humilhado por todos, era humilhado por todos. Ele carregava na sua alma traumas por causa da traição. Foi traído por todos. E como é duro passar pela traição. Como é duro você abrir a porta da sua casa, pessoas entrarem dentro da sua casa, sentar na sua mesa, comendo o seu copo, bebendo o seu prato, bater no teu ombro, te chamar de amigo e te trair. Como é duro passar pela traição. E ele carregava traumas por causa da traição. Traumas por causa da rejeição. Ele foi rejeitado por todos. E isso carregava em sua alma por causa da rejeição, traumas por causa da injustiça. Mas o que mudou a história daquele homem? O que mudou o cativeiro daquele homem? O que mudou a vida daquele homem? O que fez com que aquele homem mudasse de vida? O que fez com que aquele homem tomasse um novo rumo para a sua vida? O que fez com que aquele homem não aceitasse mais viver o resto dos seus dias carregando sobre o seu corpo tal enfermidade, tal mal? O que fez com que aquele homem não vivesse mais debaixo de humilhação, desprezo, rejeição, traição, injustiça, abandono? O que foi que fez com que aquele homem não aceitasse mais? Primeira coisa, você quer milagre? Quer cura? O que fez com que aquele homem alcançasse a sua cura foi que ele ouviu falar de Jesus. Oh, aleluia! Todos aqueles que ouviram falar de Jesus o contemplaram como ele realmente era. Mas Deus me traz aqui nesta tarde para te dizer que não basta somente ouvir, porque todo aquele que ouve corre o risco de não entender o que está sendo pregado, falado, ministrado. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas por que o verbo ouvido às vezes já passou pela sua mente? Sabe por quê, irmãos? Porque nem tudo que você ouve tem poder para libertar a sua vida. Nem tudo que você ouve tem poder para curá-lo, para mudar a tua história, o teu cativeiro. Deus me traz aqui nesta tarde para te dizer, não basta somente ouvir. Você tem que ouvir parando para escutar. O segredo está em ouvir e escutar. Os dois verbos têm que andar junto, porque não tem como você escutar sem antes ouvir. O que fez com que aquele homem alcançasse a cura, o milagre, foi que ele ouviu, mas parou para escutar, dando o devido valor, o devido crédito, a devida atenção a quê? As conversações que estavam dentro daquela caverna. Havia homens ali cheios de lepra, dizendo, surgiu um profeta e um grande homem chamado Jesus. Ele devolve vista aos cegos, movimentos a pernas dos coxos, ressuscita mortos. Mas nenhum deles teve o entendimento que aquele leproso teve, porque estavam somente ouvindo. O leproso não, o leproso ouve e para escutar, dando o devido valor, o devido crédito e a devida atenção. Quando ele escuta, dando o devido crédito, devida atenção, ele tem entendimento da pessoa de Cristo, na sua totalidade de poder e graça. Oh, aleluia. Isso aqui era para você estar dando um glória. Eu vou te provar dentro da palavra que todos aqueles que ouviram falar de Jesus, a história foi mudada, a vida foi mudada. Eu te provo, a palavra de Deus diz que a mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. Eu te provo dentro do texto que ela sabia quem era Jesus. E quando ela ouve o que? As conversações do povo, da multidão, dizendo, Jesus, filho de Deus, Jesus o Messias, aquele que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento.
momento, ela já havia gastado tudo que ela tinha. Mas quando ela ouve, parando para escutar, dando o devido valor, o devido crédito, ela disse: se eu ao menos for até ele e tocar na sola da sua veste, eu serei curada. E assim ela foi até Jesus. Ela rompeu a multidão, porque todo aquele que ouve para escutar, rompe a multidão. Você quer romper a multidão? Você quer romper os obstáculos, as barreiras? Não somente ouve, mas para escutar, dando o devido valor. E quando ela toca nas orlas de Jesus, Jesus para. Meu amado, você já viu Jesus parar para o inferno, para o mal, para uma macumba, mas para uma pessoa que verdadeiramente tem entendimento da pessoa dele, na sua totalidade de poder e graça, ele para. E quando ela toca, Jesus para. Os discípulos sem ter entendimento, Jesus falou: alguém me tocou. E os discípulos sem visão, sem entendimento, disseram: Jesus, a multidão te toca. Aí Jesus falou: não, quem me tocou sabe quem eu sou, porque de mim saiu virtude. Oh, aleluia. Decovalaia. Eu te provo dentro da palavra. O centurião ouviu falar de Jesus e ele foi até Jesus. Ele ouviu falar, porque o povo dizia: Jesus, filho de Deus, Messias. E ele foi até Jesus. E eu te provo que ele sabia quem era Jesus. E ele vai até Jesus e chega até Jesus e fala: mestre, na minha casa eu tenho um servo e é como um filho para mim, está muito doente. Jesus vem no fé, disse aquele homem: eu vou até a tua casa. E ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até minha casa. Sabe, Senhor, sabe, mestre, eu tenho autoridade. Se eu disser aos meus soldados vão, eles vão. Se eu disser aos meus soldados vem, eles vêm. Se eu disser aos meus soldados façam isso, eles fazem, porque eu tenho autoridade. Mestre, eu sei que tu tens autoridade e para ti só basta uma palavra. Oh, aleluia. Pode aplaudir, porque as palmas é para ele, é para ele, é para ele. E canta bababá. Zaqueu não, cego Bartimeu ouviu falar de Jesus. A multidão estava vindo com Jesus e ele ouviu que Jesus estava entrando por Jericó. E estava ele todo santo dia na saída de Jericó. Sobre ele uma capa romana com brasão de Roma, escrito em latim, dizendo: este homem é mendigueiro e vive de esmola. E quando ele viu que Jesus estava passando perto dele, ele brada dizendo: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Sabe o que aquele cego estava dizendo? Ei, Jesus, eu sei que tu és o Messias, porque filho de Davi é título messiânico de Jesus. Eu sei que tu és aquele que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Eu sei quem tu és, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, chamou o cego: traga ele na minha presença. E Jesus o curou, porque é assim que acontece com todo aquele que ouve e para escutar, dando o devido valor, o devido crédito, a devida atenção, tem um entendimento da pessoa de Cristo na sua totalidade de poder e glória. Porque eu digo isso? Porque ele é conforme você o vê, conforme você o vê. Quando o leproso tem entendimento da pessoa de Cristo, ele começa a dizer: este Jesus não é um homem como outro qualquer, este Jesus ele é o Filho de Deus, este Jesus não é um mestre como outro qualquer, ele é o pão vivo que desceu do céu. Este Jesus não é um profeta como outro qualquer, mas ele é aquele que foi profetizar. Se você crê, abre a tua boca aí e glorifica o nome dele. Tudo depende da visão que você tem dele. O teu sucesso, o teu fracasso dependerá da visão que você tem dele.
Se você o vê medíocre, será medíocre. Se você o vê pequeno, será pequeno. Mas se você o vê como João o viu na ilha de Patmos, assim ele será sobre a minha vida, sobre a tua vida. E quando João viu, caiu com o rosto em terra, porque a glória do Senhor Jesus era como o sol na sua maior força. E aí continua dizendo: os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, o som da sua voz como o som de muitas águas. Este é o Jesus, este é o Jesus que eu sirvo, tu serves, a igreja serve. Tudo dependerá da visão que você tem dele. Se você quer contemplar ele como ele realmente é, você tem que ouvir e parar para escutar, dando o devido valor, o devido crédito, a devida atenção. E gerou nele algo que está faltando na vida de muitos crentes. Gerou nele algo que está faltando na vida de muitos cristãos. E o que é? Metamorfose. Mudança de pensamento. Tudo começa pela mente. As maiores batalhas são travadas na mente. O que o inimigo mais quer é dominar a tua mente para descer o teu coração, que é a sede das tuas vontades e desejos. Tu és conforme você pensa. Assim como pensa a minha alma, assim eu sou. Então você é conforme você pensa. Quer prosperidade? Vai depender dos seus pensamentos. Quer contemplar ele como ele é? Vai depender dos seus pensamentos. Quer vitória? Quer cura? Vai depender dos seus pensamentos. Os pensamentos daquele leproso foram mudados e gerou nele uma postura diferente. Sabe por que muitos não alcançam o milagre, a cura? Por causa da postura. Tem pessoas que já entram num culto desse com a postura de um derrotado, fracassado, olhando só para as guerras, para as lutas, e não para aquele que é poderoso, que não está mais numa cruz, e não está mais com uma coroa de espinho na sua cabeça, com o corpo dilacerado por chicote. Mas o Jesus que nós servimos é o mesmo Jesus que João viu na ilha de Patmos. Poderoso, glorioso, exaltado. Aleluia! E cantava, gerou nele uma postura de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Gerou nele a postura da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro. Gerou nele a postura do embaixador de Cristo, com atitudes, porque é assim que acontece. Quer milagre? Aleluia! Não há milagre sem atitudes. Não há cura sem atitudes. Quando eu ouço, parando para escutar, eu tenho um entendimento da pessoa dele, em totalidade de poder e graça, gerando em mim uma postura de um cristão verdadeiro, mudando meus pensamentos, gerando em mim uma postura de um cristão com atitudes. Já está mais do que provado que todo aquele que dá a volta por cima, só dá a volta por cima porque teve atitudes. As atitudes é como uma grande engrenagem que mantém as portas do céu abertas sobre a minha vida e sobre a tua vida. As atitudes movem o coração de Deus. As atitudes movem o céu e a terra. Eu te provo dentro da palavra. Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Ele saiu ou não saiu? Você só está sentado aqui por causa de Abraão. Todas as famílias foram alcançadas por causa de Abraão. Sabe por quê? Porque teve atitudes. Foi conhecido como amigo de Deus, é conhecido como o pai da fé, porque teve atitude. Eu te provo dentro da Bíblia. Ana orou por Samuel por anos, mas a oração de Ana era egoísta. A oração de Ana era o seu próprio eu. Me dá um filho, senão te abandono. Me dá um filho, senão saio da igreja. Me dá um filho, Senhor, senão Penina não vai deixar de me humilhar. Me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E Deus só ouvindo, porque Deus ouve todas as orações, respondê-las aí é que está. Mas quando Ana ora com atitudes, quando Ana ora, ai meu Deus, ao Senhor dizendo: Senhor, me dá um filho, porque se o Senhor me dá um filho, ele será teu. Deus não somente ouve, mas Deus pega a semente chamada Samuel e coloca no ventre de Ana. Oh meu Deus, quer que as suas orações sejam respondidas? Ora com atitude.
atitudes nesta tarde. Oh, de cantabá. Deus falou para Moisés: porque tu clamas a mim? Havia visto prodígios. O grande legislador, o grande libertador, o grande profeta do Senhor, o grande líder do Senhor, clamou ao Senhor diante do mar vermelho. E Deus fala: por que tu clamas a mim? Porque ele estava ouvindo os trotes dos cavalos, das carruagens. Colina de montanhas, mar vermelho à frente. Temeu. Mas quando ele ora, Deus falou para ele: o que tu tens nas mãos, Moisés? Ele diz: o cajado que tu me deste para dominar o deserto. Toca ele sobre as águas, tem atitudes, e o mar vai se abrir. Você quer ver o mar se abrir dentro da tua casa, no seio da tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa, sobre a tua saúde, sobre os teus filhos, sobre os teus sonhos, sobre os teus negócios, sobre os teus objetivos, sobre as metas? Oh, tenha atitudes. Eu te provo dentro da palavra. Um certo dia Deus criou uma situação para honrar um que era humilhado, abandonado, rejeitado, era o menor da casa, estava atrás da malhada. Ele fedia suor de campo, fedia jumento, fedia queijo, fedia leite. Mas um certo dia Deus cria uma situação e o pai chama ele: Davi, vem até minha presença. Davi, eu não tenho notícia dos seus irmãos, vai até a guerra, me traga notícia. Não sei se estão mortos, feridos, abatidos, com fome. Me traga notícia. Toma esses presentes, leva para os capitões. Ele pega, coloca dentro do cesto, coloca em cima do jumento, puxa o jumento para a guerra e vai para a guerra. Chegando na guerra, 2 montes, de um lado os filisteus, de um lado, do outro lado o povo, o exército de Israel, e um grande vale. De repente a trombeta toca e se levanta um grande gigante naquele arraiar. 40 dias, 3 vezes ao dia a trombeta tocava e ele se levantava. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí que possa sair a peleja contra mim? Tem. Mas naquele dia, naquele momento da história, tinha um jovenzinho cheio de atitudes no arraiar. E quando ele ouve a afronta, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo cortarei a sua cabeça, darei as aves do céu, o seu corpo às bestas das feras da terra, e todos saberão que há um Deus em Israel, que há um Deus em Israel. O gigante tombou ou não tombou? O gigante caiu ou não caiu? Quer ver o gigante tombar? Quer ver o gigante cair? Este gigante que tem te afrontado não é de agora. Talvez seja meses, talvez seja anos. Tenha atitudes, porque a vida de Davi só mudou depois que o gigante caiu. Antes do gigante, atrás das manadas. Antes do gigante, fedia suor do campo. Antes do gigante, fedia cheiro de cabra, jumento, fedia leite, a queijo. Mas depois que o gigante caiu, foi para dentro do palácio, sentar com o príncipe do Curvalaia. Quer milagre nesta tarde? Quer cura? O que tu vem buscar nesta tarde? Deus fala para mim e para ti: tem atitudes. Deixa eu ver se eu estou diante de uma igreja com atitudes na tarde de hoje. Abre a tua boca, levanta as tuas mãos, começa a dar lugar. Se você sente a presença dele, porque eu estou sentindo a presença dele, começa a falar em mistério, falar em línguas. Oh, aleluia. E canta. Tem atitudes, tem atitudes, tem atitudes. Deus fala para mim e para você: tenha atitude. Meu Deus, as horas passam rápido. E quando ele tem atitude, sabe o que acontece? Ele abraça a oportunidade chamada Jesus. Tem oportunidades que são únicas. Vêm, vão e não voltam mais. Porque eu conheço de pessoas, principalmente irmãs, que até hoje nunca casaram. Sabe por quê? Porque querem escolher demais. Tem que ser o bonitão dos olhos verdes. Bom emprego. Mas se não for bonitão, fortão, eu não quero. Aí Deus vem e coloca o humilde. Aí quando o humilde aparece, até fala: meu Deus, show, cai por terra, é laço do diabo. Eu não estou orando por ele. Estou orando por o bonitão, o loirão dos olhos verdes. A oportunidade vem. Eu não tenho nada. Tem algumas coisas que Deus me deu, mas quando eu casei com a minha esposa, eu não tinha nada.
E fomos conquistando com o tempo. Tem pessoas que querem um emprego, mas não se especializa. Não faz especialização na área que quer trabalhar. Mas eu quero um emprego, quero sair do aluguel, quero ter minha casa própria. Faça por onde? Deus não vai fazer o que você pertence a você fazer. Sabe quem edificou o altar? Foi Elias. Foi Deus? Não, Deus mandou o fogo do céu. Mas quem edificou foi ele. Você está entendendo o mistério? Sabe quem reconstruiu os muros? Foi Neemias. Não foi Deus. Porque cabia a Neemias reconstruir os muros. Mas o que coube a Deus? Tocar no coração do rei. Para ser a favor de Neemias. O que cabe a mim, a você, cabe a mim, a você. Deus não vai fazer o que pertence a nós. A matemática minha e sua não é de Deus. Nem a lógica é de Deus. Nem os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Faça por onde Deus te abençoar. Pastor, a pandemia me levou ao emprego. O que você tem feito? Eu tenho levantado, tenho ido atrás do emprego. Que hora? Às 6 horas da manhã. Que hora você chega lá? 8 horas da manhã. Quantas pessoas tem? 400. E aí, arrumou um emprego? Não. O que você tem que fazer? Tem atitudes. Levanta 3 horas da manhã. Pega o primeiro ônibus que vai sair da sua cidade. Chega lá, eu quero ver se Deus não vai te honrar. Não vai te exaltar. Nada cai de bandeja. Nada cai de graça do céu. Ele abraçou a oportunidade. Quando ele abraça a oportunidade, ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, sabe o que ele faz? Ele se prostra. Por quê, pastor? Porque não basta somente ouvir, parando para escutar, gerando em você mudança de pensamento, com uma postura diferente de um cristão, com atitudes, abraçando as oportunidades. Ainda você vai ter que se render. Ainda você vai ter que se prostrar. Por quê? Porque você é pó, é cinza, eu também sou. Nós somos como a erva do campo, como o orvalho da manhã. Nós somos como a erva seca, a erva cai, se a flor. Temos que se render. Sabe qual é o problema de muitos cristãos por aí? Porque querem se render somente 30%. Os outros 70%, se falar comigo, Jesus, eu saio da igreja. Corro, falo mal do pastor, dos líderes. Nem olho para trás. Tem pessoas assim, se rendendo 30%. E os outros 70% do jeitinho que ela quer. Se rendendo 60%. Mas se Jesus falar dos 40%, vai fazer cara feia, biquinho de quem chupou limão azedo. Eu falo isso aqui porque Deus está me direcionando. Oh, glória! Porque Deus quer trazer um despertamento para as nossas vidas. Deus tem milagre para a minha vida e para a tua vida. Não basta se render 30%, 60%, 80%. Deus te quer completamente. Deus não aceita dividir você com ninguém. Sabe por que Deus pediu a Abraão, Isaac? Muitos falam assim, para ressuscitar das cinzas. Mentira, ele podia fazer, Deus tem o poder para fazer qualquer coisa. Para ele só basta uma palavra, tudo acontece. Mas não foi por isso. Sabe por que ele pediu? Porque antes de Isaac, o coração de Abraão só pertencia a Deus. Depois que Isaac nasceu, o coração estava dividido. Quando Deus viu, Deus falou, não aceito dividir teu coração com ninguém. Traga Isaac na minha presença. Quando ele subiu com tela faca, o anjo do Senhor, a teofonia brada, não faça mal, menino, porque verdadeiramente eu sei que eu sou o primeiro na tua vida. Isaac é segundo. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos a bênção que tanto buscamos, almejamos? Porque ainda ele não é o primeiro em nossas vidas. Não adianta se render 30%, 60%, ele te quer completo. Ele não aceita dividir você com ninguém. Se renda completamente. E quando ele se rende, oh meu Deus, eu creio que ele falou assim, Senhor, eu sei que o texto diz isso, eu sei que tu tens poder. Porque o evangelho de Marcos diz que ele se prostra, mas o evangelho de Mateus diz que ele o adora. Ele se rende. Senhor, eu sei que tu tens poder. Poder para quê, irmão? Para me tirar de dentro daquela caverna escura, como me encontro morrendo a cada dia. Eu sei que o Senhor tem poder de me devolver tudo que essa enfermidade me roubou, tudo que essa enfermidade me tirou. Eu sei que o Senhor tem poder de me devolver minha esposa, como eu sinto o carinho da minha esposa, saudade do aconchego, do sorriso dos meus filhos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder de me tirar daquele esgoto, daquela lama qual me encontro morrendo a cada dia. Eu sei que tu tens poder. E ele se rende completamente. Além de se render, ele o adora. Porque não basta só se render, você tem que adorar.
E só adora. Uma adoração verdadeira só é verdadeira quando Ele é o primeiro em nossas vidas. Tira o Senhor do centro da tua casa, vai ser o pior lá do mundo. Tira o Senhor do centro do teu casamento, vai ser o pior casamento do mundo. Tira o Senhor do centro da criação dos seus filhos. Você está entendendo? Ele tem que ser o único. Ele está acima do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Está acima de tudo. Enquanto ele não for o primeiro, tu não pode contemplar ele como ele realmente é. Mas aquele leproso se rendeu. E além de se render, ele o adorou. Sabe por quê, irmãos? Porque tem crente que só adora pelo que tem, pelo que há de receber. Tem crente que só adora quando tudo vai bem. Oh, aleluia. Quando tudo vai bem, é glória a Deus, aleluia. Fala em língua, sai correndo pela igreja, planta a bananeira, dá estrelinha, profetiza, faz tudo, porque tudo vai bem. Mas aí, quando tudo vai mal, você o adora? Você o adora? Temos que adorar quando tudo vai bem? Tem. Mas tem adorado quando tudo vai mal? Porque a verdadeira adoração se manifesta quando tudo vai mal em nossas vidas. Você está entendendo? E quando ele se rende ou adora, sabe o que acontece? Jesus estende as mãos. Cara, isso é poderoso. Eu ouço, paro para escutar, gerando em mim mudança de pensamento, levando eu a ter uma postura de um cristão com atitude, se rendendo, adorando. Aí ele estende as mãos. E quando ele estende as mãos, nada permanece do mesmo jeito. Porque quando ele foi chamado dentro da sinagoga para ir na casa de Pedro, porque a sogra estava febril, ele se levantou e foi lá. Entrou dentro do quarto, o que ele fez? Estendeu as mãos, repreendeu a febre e ela foi curada. O cortejo estava vindo. O grito maior, o choro maior, o pranto maior era da viúva. Estava enterrando seus sonhos, esperança. Mas quando Jesus para na porta da cidade, vê o cortejo, o grito maior da mãe do menino, o que ele vai? Vai até o esquife e estende as mãos. E quando ele estende as mãos, o menino ressuscita. Porque é assim que acontece quando ele estende as mãos. Jairo disse que ele foi até Jesus. Estou terminando. Na casa de Mateus. Uns dizem, outros parando um barquinho no mar da Galileia. Não importa onde foi, importa que ele foi. Príncipe de uma sinagoga. Mas foi até Jesus e adorou. Minha filha estava doente. Mal sabia ele que estava morto. Jesus, eu vou até a tua casa. Chegando, havia luto. Pranto maior, choro maior é de quem? Da mãe da menina. Jesus vai, entra dentro da casa de Jairo. Pega a mãe pela mão, pega Jairo pela mão, entra dentro do quarto. Quando ele entra dentro do quarto, vai onde a menina estava. O que ele faz? Ele estende as mãos e diz, Talita cumi. Pega a menina pela mão, levanta ela. A menina levanta e ela levantou. Porque é assim que acontece quando Jesus estende as mãos. Você crê que as mãos dele estão estendidas aqui? Você crê? Dá um glória a Deus aí. Você crê? Então saia do teu lugar que eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Se você crê que as mãos dele estão estendidas, vem aqui. E quando a mão dele é estendida, nada permanece. A tua vida não permanecerá da maneira que está. É tarde de milagre, é tarde de cura. É tarde de libertação neste lugar. E canta, contempla as mãos do Senhor estendidas sobre este lugar, sobre a tua vida. Venha, venha, venha. Dini canta, lava, chai. Riconda, decanta, lava, chai, decanta, lava, show. Deus sorriu. Decanta, Ele estende as mãos sobre a tua vida nesta tarde. E quando Ele estende, nada permanece do mesmo jeito. É tarde de cura, é tarde de milagres. Contempla as mãos do Senhor estendidas sobre este lugar. De boa, te dizendo, Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi. Seja ressuscitado, seja ressuscitado. Os teus sonhos, os teus objetivos, seja curado, seja curado. Talita cumi, Talita cumi. Ei, decova, lava, chai. Contempla as mãos do Senhor sobre a tua vida. Nesta tarde, eu libero uma palavra profética. Não será mais a mesma. É
cura, de libertação. É tarde de devolução. É tarde de restituição. Tipo, decanta, papapá. Tchau, 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 tchau. Leva-me mais perto, Onde eu te encontro. Tico, Lugar decanta, papapá. aos teus pés me rendo, Jovenzinha, pois a tua você de óculos, faça assim com as tuas mãos. Deco, eu vejo uma porta aberta de uma grande vitória, de uma grande honra para a tua vida. E tu passando por essas portas, muito em breve, e o Senhor te colocará dentro de um lugar, e tu sentarás numa cadeira, e o nome do Senhor será glorificado.